Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Muito bem, nós estamos, como eu disse para vocês, no segundo bloco de mensagens aqui de Paulo, no capítulo 1. A primeira parte nós aprendemos um pouquinho a respeito do tema desta carta, que é exatamente anunciar o verdadeiro evangelho contra os falsos acréscimos que estavam sendo associados ao evangelho. Paulo se identifica, e depois nós vimos o segundo bloco, que vai do versículo 11 ao versículo 24, e na semana passada nós estudamos até o 17. Este conjunto todo nós chamamos de a fonte do evangelho. Paulo fala de onde vem o seu evangelho, defende a sua confiança naquilo que ele ensina, como sendo advinda exatamente da fonte de quem ele recebeu o evangelho que ele anunciava. E essa fonte foi uma revelação direta do Senhor, um meio extraordinário, sobrenatural, não comum nos nossos dias, nos nossos tempos, mas real e verdadeiro na vida de Paulo. E aquilo que Paulo realizou de trabalho e o legado que ele deixou escrito e inspirado pelo Espírito Santo testificam que este evangelho é verdadeiro e é o evangelho recebido da parte do Senhor Jesus. Então, nós temos Paulo defendendo o seu evangelho, mostrando exatamente a fonte. Dentro desse assunto, nós dividimos aí em 5 partes, e se você está com a apostila aí, é só você dar uma olhadinha lá, na página 22, e você vai ver. A fonte do evangelho de Paulo, a primeira parte, o modo de vida anterior de Paulo no judaísmo, a segunda parte, a terceira parte, a conversão de Paulo, e hoje, na página 29, aí, nós vamos ver a visita de Paulo a Jerusalém. Veja, onde nós paramos? Paulo recebeu a revelação, Paulo saiu imediatamente a pregar este evangelho. Paulo, depois de 3 anos, vai a Jerusalém para conhecer Pedro e conhecer outros apóstolos que estavam por lá. E este Paulo, que foi convertido por Cristo Jesus, anuncia o evangelho sem pedir autorização aos apóstolos, porque ele recebe o mesmo ofício que os apóstolos tinham. Então ele não é um apóstolo de segunda, nem tem menos autoridade que os outros. Prega a palavra e depois vai conhecer os seus companheiros de ministério. E é nesse ponto que nós paramos. O texto que nós lemos hoje, do versículo 18 em diante, fala sobre isso. Fala sobre esse encontro de Paulo com Pedro e com Tiago, na subida para Jerusalém. O texto que nós lemos no início, o texto de Atos, capítulo 9, é um texto que mostra como isso aconteceu. Aqui, Paulo relata resumidamente. Lá, nós temos outras informações. Eu gostaria que vocês, que não estavam aqui no começo, abrissem lá Atos capítulo 9, os outros também abram, só para a gente observar algumas informações importantes. Primeiro, lembra, na conversão de Saulo, ele fica cego durante um período, fica alojado na casa de um homem chamado Judas. Ele tem um sonho de que um homem chamado Ananias vem orar por ele, ele retoma a visão. Deus concomitantemente fala com este homem chamado Ananias e ordena que ele vá falar com Paulo, com Saulo de Tarso, e vai orar. Ananias fica com medo, fica temeroso, e ele orando diz ao Senhor: mas Senhor, esse homem já fez muito mal à igreja, e ele veio, isso é fato público, conhecido, notório, ele veio para Damasco para levar os sacerdotes amarrados
para Jerusalém para serem julgados por causa do cristianismo. Agora o Senhor está mandando eu ir lá na casa onde ele está hospedado e orar por ele. E o Senhor diz, sim, porque ele é para mim. Veja o versículo 15 do capítulo 9 de Atos. O Senhor diz, ele é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome. E então Ananias vai lá e ora. E à medida que Ananias ora, caem como escamas dos olhos de Saulo, e ele retorna-lhe a visão. Ele se alimenta, se fortalece, e então ele é batizado por Ananias. A partir daí, Paulo começa a pregar lá em Damasco mesmo. E o mesmo povo que iria ajudá-lo na perseguição aos cristãos, agora esse povo tem que expulsá-lo de lá. Por quê? Porque de inimigo de cristão ele passa a instrumento do Senhor no fortalecimento do povo, da igreja. E aí começa a saga do ministério de Saulo. Chamo saga porque foi assim o tempo inteiro. Saulo o tempo inteiro estava em perigo, o tempo inteiro estava no ataque, o tempo inteiro estava sendo atacado. Se você olhar a partir do versículo 20, olha o que acontece. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam, versículo 21, o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aí o versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite o guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. A partir daí, Saulo volta então para Jerusalém. É isso que está lá no versículo 18. Decorridos 3 anos, subiu para Jerusalém. O que aconteceu na subida para Jerusalém? Versículo 26, aí de Atos. Eu estou lendo os dois textos, Gálatas 1, de 18 a 20, e Atos 9, agora estou no versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Veja só, algumas questões importantes no relato aqui de Lucas. Bom, primeiro, a chegada de Paulo em Jerusalém não foi tranquila. Ele chegou lá e os próprios discípulos de Jesus, da igreja que estava ainda lá em Jerusalém, eles não receberam Paulo bem. Porque 3 anos depois, eles ainda estavam com medo de que ele pudesse matá-los, persegui-los ou fazer alguma coisa assim. É óbvio que de cara também ele não encontrou os apóstolos. Porque depois de algum tempo lá, Barnabé decide levá-lo aos apóstolos. Então ele ficou algum tempo lá escondido, fugindo de uns, tentando conversar com outros, até que Barnabé resolve levá-lo para Pedro, para os apóstolos. Não sei porque os outros apóstolos não estão aqui. Ou porque eles estavam em viagens, ou talvez porque também estavam com medo de se encontrar com Paulo. Mas o fato é que daí Paulo vai lá e tem um encontro com Pedro. O que Paulo foi fazer com Pedro? Foi aprender dele o evangelho? Não foi. Porque enquanto lá no texto de Gálatas, nós temos Paulo dizendo que subiu a Jerusalém e esteve com Pedro durante 15 dias, e depois ele voltou e foi embora e só viu Tiago. Aqui Lucas disse que enquanto ele esteve em Jerusalém, ele ia e vinha
pregando o evangelho. Olha só o que está no texto. O encontro não foi um encontro para estudar o evangelho, para confirmar o evangelho, para ficar testando se o que ele estava falando batia com o que Pedro falava. Olha, versículo 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Não foi uma reunião de portas fechadas. Não foi um encontro para colocar em ordem a mensagem. Paulo foi lá, conheceu Pedro, e aí Pedro, bem, para onde nós vamos pregar hoje? Onde nós vamos levar o evangelho hoje? Ou não sei se foi Pedro que disse, ei Paulo, nós não vamos ficar aqui conversando não, já sei do seu evangelho, vamos anunciar, vamos para as ruas. Eu não sei. Eu sei que aqueles 15 dias não foram 15 dias de conferência, segundo Lucas. Lucas diz que nesses 15 dias eles pregavam. Diz ainda que Paulo discutia com os helenistas, ou seja, com os cristãos gregos. Ou com os judaizantes, vindo dos helenistas, ou seja, gregos judaizantes. Mas eles procuravam tirar-lhe a vida, ou seja, entre os judeus, a repulsa a Paulo se tornou real tanto quanto a repulsa a qualquer outro cristão. Então aqueles que antes eram parceiros de Paulo nas sinagogas, agora se tornaram seus inimigos. Então alguns comentaristas dizem que o interesse de Paulo em Jerusalém era muito mais por seus companheiros helenistas, por seus companheiros de sinagoga, para pregar o evangelho a eles e tentar convencê-los a sair daquele sistema das sinagogas, do farisaísmo, do que para ter um encontro para bater papo com Pedro. Então, alguns comentaristas dizem que a ideia aqui não é ir lá manter um diálogo, manter uma amizade, uma proximidade com Pedro, ou buscar a autenticação do ministério dele através da vida de Pedro. Usando o texto de Lucas, a intenção é que ele convencesse alguns dos seus irmãos de sinagoga, alguns de seus irmãos fariseus, a mudar para a fé que Paulo agora estava seguindo. No versículo 30 diz, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Ou seja, em 15 dias, o impacto da chegada de Paulo em Jerusalém foi tão grande que ele teve que ser tirado de lá. No 15º dia, alguém teve que tirá-lo de lá. Pergunta, o que estava acontecendo com o evangelho que estava sendo pregado em Jerusalém? Por que Paulo chega lá em 15 dias, prega, e o povo não suporta e tenta matá-lo? E lá estavam Pedro e Tiago e outros, e ninguém os matava. Ou ninguém tentava matá-los ou expulsá-los de lá. Não quero levá-los a questionar a autoridade desses outros apóstolos. Mas alguma coisa havia de diferente já, com o passar de, pelo menos aí, alguns anos, desde a ascensão de Cristo e o início da igreja lá em Atos, alguma coisa já tinha acontecido nesse período que tinha esfriado o ímpeto evangelístico no coração dos apóstolos. Ao ponto de que a diferença gritante que existe entre eles é que Paulo, com 3 anos de ministério, produzia um impacto que eles, nós não sabemos quantos anos, mas provavelmente, como nós falamos na semana passada, já pelo menos 1,5 décadas, ou talvez 2 décadas, desde a morte e crucificação de Cristo Jesus, nesses 20 anos já tinha diminuído um pouco esse ímpeto. Ou o evangelho tinha sido já ralentado e misturado com alguma outra coisa. Mas o fato é que a vida de Paulo lá em Jerusalém gerou um impacto tão grande que em 15 dias eles queriam matá-lo e ele teve que sair de lá. Então a visita de Paulo em Jerusalém ela é marcada por essas questões. Primeiro, o encontro com Pedro, que ele sobe para Jerusalém para avistar-se com Pedro, e ele relata isso em Gálatas. É marcado também pelas suas pregações, porque ele não fica em quarto fechado, mas ele vai para as ruas e ele anuncia este evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus, ao ponto de que ele acaba sendo perseguido lá em Jerusalém, e eles precisam tirá-lo rapidamente de lá e enviá-lo para outro lugar. E ele vai exatamente para
Cesareia. E então nós vamos para a última parte do nosso texto, aqui a partir do versículo 22, onde Paulo então é levado, ou ele vai em direção a Síria e a Cilícia, que é chamado aqui no texto de Atos por Cesareia, e aqui no texto de Gálatas, Paulo diz que é a Cilícia e a Síria, ou seja, a região da Judéia. Essa região da Judéia, ela era conhecida pela predominância do judaísmo, que era muito forte lá ainda, e o evangelho precisava ser anunciado lá a qualquer custo. E lá havia também já cristãos, o evangelho já tinha sido iniciado lá. E esses cristãos lá da Síria e da Cilícia também estavam debaixo de perseguição. Aliás, eles só estavam lá porque eles já tinham sido perseguidos em Jerusalém e eles tinham fugido para aquela região. Nessa região, que não é muito longe de Jerusalém, Paulo vai enfrentar também intensas perseguições no seu ministério. Se você quiser continuar lendo sobre isso, você pode seguir no capítulo 9 de Atos e capítulo 10, e você vai ver o que acontece com Paulo lá, nesse tempo que ele vai passar lá. A Síria era conhecida como uma encruzilhada no Oriente Médio nesse período. As caravanas que viajavam da Ásia para a Europa ou para o Egito passavam nessa região que é chamada de Cesareia ou a Síria e a Cilícia. Antioquia e Damasco eram duas cidades principais dessa região, e o ministério de Paulo em cada uma dessas cidades foi extremamente extenso. Ele vai passar boa parte agora da sua vida nesse território. Cilícia era uma região litoral, cercada ao leste e ao norte por altas montanhas. Sua principal cidade era a cidade de Tarso, a cidade natal onde Paulo havia nascido. São essas duas regiões que Paulo veio auxiliar agora. Paulo foi bem sucedido nessa região? Nós não sabemos ao certo. Nós sabemos que nessa região Paulo deixou uma igreja muito forte. A igreja de Antioquia começou a enviar apoio financeiro para os crentes de toda a região da Galileia, toda a região de Jerusalém. As primeiras viagens missionárias foram patrocinadas pela igreja que estava lá em Antioquia, onde Paulo vai começar esse trabalho aqui. E é importante a gente considerar que provavelmente nesse período que Paulo escreveu algumas de suas cartas, e que também ele deve ter recebido revelações do Senhor nesse período para continuar e aumentar o bojo, o conteúdo desta mensagem que ele nos entrega. Ele era desconhecido lá. Na sua chegada, num primeiro momento, a reação não foi diferente daquela reação de Jerusalém. Ele chega e imediatamente as pessoas têm uma resistência com ele. Por quê? Porque esse é o perseguidor de cristãos. Nós o conhecemos muito bem, nós vemos ele crescer aqui. E nós conhecemos o zelo dele desde quando ele era criança. E a gente sabe que depois que ele se tornou adulto, depois que ele foi promovido e se tornou um dos membros do Sinédrio, ele passou a perseguir ferrenhamente os cristãos. E agora ele chega aqui para anunciar o Evangelho, eles têm resistência com ele. Mas à medida que Paulo vai pregando, e à medida que Paulo vai anunciando aquele Evangelho, a sua reputação foi mudando entre aquelas pessoas. E eles então começaram a notar que a mensagem dele não era uma mensagem fictícia, não era uma mentira, mas a mensagem dele era a verdade, e essa mensagem que ele pregava era uma mensagem impactante, era uma mensagem cheia de esperança, cheia de fé, que trazia ousadamente a mensagem do Senhor Jesus. E então o resultado disso é que, ouvindo ele, eles começaram a glorificar a Deus e começaram a exaltar ao Senhor, além do que vai nascer uma igreja ali naquele lugar, uma igreja muito forte, que vai patrocinar a obra missionária em grande parte da Palestina e da Ásia Menor, patrocinando as viagens de Saulo, e vai auxiliar os irmãos de Jerusalém que precisavam, vão passar necessidade da agora para frente. Muito bem, esse é o contexto, essa é a história que nós temos aqui nesses versículos. O que nós aprendemos? Bom, o link é o tema que nós demos para esse trecho, a fonte do
evangelho. Primeira aplicação dessa história para a nossa vida. Quando a fonte do evangelho é Cristo, é o Senhor, não tem como o trabalho dar errado. Não tem como a missão ir por água abaixo. Não tem como. Então veja, Paulo foi testado em Damasco, Paulo foi testado em Jerusalém, e Paulo agora é testado na Síria e na Cilícia, na sua cidade natal. Será que tem lugar pior para a gente ser testado do que a cidade natal? Diz que o profeta não tem poder em sua própria casa, em sua própria terra. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, é uma prova contrária disso. Porque ele vai trabalhar aonde? Na sua cidade natal. E na sua cidade natal, através do trabalho dele, nasce uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento. Uma das igrejas que mais patrocinou o Evangelho no Novo Testamento. É ou não é um caso atípico e um caso para servir de exemplo para todos nós? Aonde estava o segredo desse ministério abençoado de Paulo, até mesmo dentro da sua casa? Estava na fonte do Evangelho que ele pregava. Hoje a gente tem visto uma série de fracassos ministeriais e fica todo mundo procurando saber, é porque o pastor não tinha o perfil assim, o assado, é porque o missionário estava na região errada, e a gente fica arrumando 1 milhão de desculpas para um assunto que não tem desculpa. Quando um empreendimento missionário da Igreja de Cristo fracassa, a culpa não é de Cristo e a culpa não é do Evangelho de Cristo. A culpa é do Evangelho que está sendo anunciado. Porque nem sempre o Evangelho que está sendo ensinado, a palavra que está sendo pregada, não tem como fonte Cristo Jesus. Nem sempre tem como fonte Cristo Jesus. O ministério de Paulo era abençoado por quê? Porque a fonte do que ele anunciava era Cristo. E ponto final. É sempre relevante, é sempre bom, alimenta sempre o coração. Agora, quando você vem pregar autoajuda, quando você vem pregar aquilo que o seu coração quer, quando você vai evangelizar e falar aquilo que você acha que tem que ser dito, ao invés de abrir as Escrituras e dizer o que as Escrituras dizem, aí não tem como dar certo. Porque aí você está falando em seu nome, você está falando segundo o seu diagnóstico da situação e não segundo aquilo que Deus quer falar. Tem uma história, eu já contei várias vezes em sermão, talvez você já tenha ouvido. E aí vem o segundo ponto, e as duas coisas estão ligadas. Se num primeiro momento, eu já contei a história, se num primeiro momento o ministério de Paulo tem uma força e um sucesso, porque a fonte do Evangelho é Cristo, num segundo momento o ministério de Paulo é abençoado e bem sucedido, porque ele também fala ousadamente, movido pelo Espírito de Deus. Ele está cheio do Espírito do Senhor. E ele fala com autoridade e com poder. E aí vem a historinha. Infelizmente, muitos fracassam porque se comportam igual o pastor da história que eu vou contar para vocês. Diz que tinha uma igrejinha numa certa cidade, uma cidade pequena, e tinha uma igrejinha bem pequenininha lá. Nessa igrejinha, frequentavam lá 20 pessoas, 15 pessoas, ano após ano. Nunca mudava. Era sempre a mesma quantidade de pessoas. Numa determinada ocasião, apareceu um circo na cidade. E o circo foi montado exatamente de frente com a igrejinha. Quando o circo chegou, o pastor observou e logo notou que o circo era uma instituição como a dele, onde só ele trabalhava. No circo também só tinha um homem. Ele era o dono, ele era o tratador dos animais, ele era o palhaço, ele era o mágico, ele era o homem da bilheteria. Era um circo de um homem só, igual a igreja de um homem só, com as 20 ovelhas que tinham lá. Só que no primeiro dia que o circo funcionou, estava tendo um culto lá em frente, apareceu no circo umas 50 pessoas. Muitas crianças, alguns jovens, alguns adolescentes. E foi um auê, um sucesso. Lá na igreja continuavam os mesmos 20. Mas
Os dias foram se passando e o número de gente lá no circo foi aumentando. E no final de semana seguinte já tinham 100 pessoas lá no circo e na igreja continuavam as mesmas 20 pessoas. Mais alguns dias se passaram e no outro final de semana, no terceiro, tinham 200 pessoas no circo e um monte de gente do lado de fora olhando por baixo da lona. Aí o pastor não aguentou, porque eram as mesmas 20. E ele já estava há anos cansado daquilo. E na segunda-feira ele viu o homem lá juntando o lixo que ficou do domingo, um sorriso aqui na orelha. Ele falou assim, olha, eu venho observar, foi lá, atravessou a rua, boa tarde. Olha, eu venho observando o senhor, faz 3 semanas que o senhor chegou aqui. Na primeira semana o senhor tinha aí um grupo, eu vi pela minha conta aqui, mais ou menos umas 50 pessoas. O senhor fez o seu espetáculo, o senhor fez aí cobrou, né? E na semana seguinte eu vi que dobrou. E depois na outra semana dobrou de novo. De maneira que o senhor já tem 200 pessoas assistindo, fora as que ficam do lado de fora. E eu queria entender isso, porque o que me choca é porque eu reúno 20 pessoas, toda semana, há anos nessa cidade, só falo a verdade, não cobro nada e o número não aumenta. O senhor vem aqui, só fala mentira, cobra de todo mundo, repete o dado que eu esqueci, sermão diferente domingo após domingo, o senhor repete o mesmo espetáculo, domingo após domingo, e está lotando. Eu quero saber, o senhor consegue me dizer o que acontece, qual que é o problema? E aí o dono do circo falou assim, olha, eu também tenho te observado. E eu tenho visto você semana após semana. E eu tenho visto você trabalhando, tenho visto você vindo na igreja, já vi você pregando. E eu acho que o problema é o seguinte, eu só falo a mentira, você só fala a verdade. Só que eu falo mentira como se a mentira fosse a única verdade desse mundo. E, infelizmente, ouvindo o seu sermão, falta tanta convicção que parece que a verdade que o senhor está ensinando, que é a maior e a única verdade desse planeta, parece e soa ouvido como uma grande mentira. É esse o problema. Porque falta o quê? Autoridade, convicção, poder. E nós convivemos com isso. Um professor nosso no seminário contou isso. Imagine o que ele queria com essa história. E é uma grande verdade. E isso não é só para pastor, isso é para todo mundo. Às vezes nós titubeamos tanto para falar de Cristo para uma pessoa, e a gente fala de forma tão vacilante que a pessoa não acredita. Porque a gente fala meio gaguejando, com medo. O problema continua sendo a fonte do Evangelho. E o problema continua sendo a fonte do poder. O Evangelho de Paulo vinha de Cristo. E o poder de Paulo vinha de Cristo. E o resultado do ministério dele era sucesso. Era um ministério bem sucedido. E nós precisamos pensar, porque todo empreendimento nosso, não só no que tange a igreja, que é reino de Deus, quanto no que tange a qualquer outra área da nossa vida, nós precisamos averiguar muito antes de darmos um passo sequer, qual é a fonte do que nós estamos fazendo. Se o que está nos movendo é algum desejo humano, ou se o que está nos movendo é algo que Deus colocou no nosso coração. Porque isso faz toda a diferença. Paulo estava questionando lá em Gálatas o quê? Alguém chegou lá pregando um evangelho cuja fonte não era Cristo. E estava produzindo o que dentro da igreja? Estava produzindo fracasso. Por quê? Porque começou a dividir, começou a jogar uma pessoa contra a outra. Ou seja, a fonte disso não é Cristo de jeito nenhum. Porque se fosse do Senhor, não ia gerar aquele problemão que estava gerando dentro da igreja. Terceiro, veja só, e último. Quando a fonte é Cristo e quando o poder é Cristo, nós queremos nos ocupar do quê? Nós queremos a todo custo levar o Evangelho em qualquer lugar, não importa onde eu esteja. Paulo teve aqui, veja só, Damasco, onde ele foi convertido. E onde ele ficou? 3 anos morando. Pregou. Jerusalém, onde estavam seus antigos parceiros e agora inimigos. Ele vai lá, passa 15 dias, o negócio dele não é ficar lá batendo papo com Pedro, com Tiago, não. O
O negócio dele é pregar. Vai para a rua, vou pregar. De lá ele é expulso, vai para onde? Vai para a sua terra natal, vai para Tarso, na Síria e na Cilícia. E chegando na sua terra natal, o que ele faz? Ele vai pregar. Então ele prega entre os seus familiares, ele prega entre os seus amigos e ele prega entre os seus inimigos. Por quê? Porque a motivação dele era a paixão pelas almas. O mesmo amor, a mesma paixão que estava no coração de Cristo, passa a ser o amor e a paixão do coração de Saulo. Veja só, esse é o maior diagnóstico de um coração verdadeiramente convertido a Cristo Jesus. Ele não se contenta em manter o que ele recebeu só para ele mesmo. Ele quer difundir isso. E não importa se é em casa, onde todo mundo diz, mas é difícil pregar em casa, porque todo mundo te conhece muito bem. Mas é nesse lugar que eu tenho que pregar. É difícil pregar entre os meus inimigos, eles me odeiam. Não, mas eu não estou falando algo de mim, eu estou falando de Cristo. O poder vem de Cristo, não vem de mim. Vou pregar lá em Jerusalém, mas lá estão os maiores professores, os maiores doutores de teologia. Não importa. E se os maiores doutores e professores de doutrina e de teologia não estiverem falando? Então, irmãos, eu queria deixar essa mensagem com vocês, encerrando aqui o capítulo 1, para dizer o seguinte: Paulo desmascara o falso evangelho e mostra qual é o verdadeiro evangelho. Mostra com duas questões. Mostra com a teologia, porque ele diz que Cristo é a fonte, porque Cristo morreu, porque Cristo o chamou, porque Cristo o salvou. Mostra com teologia e mostra principalmente com prática. Com prática. E aí você tem prova do capítulo inteiro da prática de Paulo. Gálatas, região que ele evangelizou. Gálatas, igrejas que ele cuidou e cuida até agora com essa carta que ele envia. Damasco, pregou. Jerusalém, pregou. Tarso, Síria, Cilícia, pregou. E não só prega, depois que ele sai, ele envia cartas para manter essas igrejas com saúde. Depois que ele pregou nessas regiões todas, nós não vamos entrar, que isso seria um estudo de Atos e não de Gálatas. Depois de Tarso, ele vai viajar por toda a Europa. E o último lugar que ele não chegou, na ponta da Europa, lá em cima, que era a Espanha, ele morreu desejando ir para lá e não conseguiu. Ele queria que a igreja de Roma bancasse o evangelismo da Espanha. E ele foi assassinado antes disso. Mas esse fervor e esse amor dele pela proclamação do evangelho mostra que a fonte do evangelho era Cristo e que o evangelho era verdadeiro e real. Eu preciso colocar um termômetro no meu coração e medir como é que está o meu fervor. Porque se eu não tiver esse fervor e esse ardor no meu coração, aí eu preciso começar a questionar que evangelho é esse que eu estou crendo. Para ver se é o evangelho que de fato está nas Escrituras, que é o evangelho de Cristo Jesus, ou se é uma religiosidade que eu me acomodei a ela. A gente precisa pensar nisso. Qualquer empreendimento na minha vida, ou qualquer circunstância na minha vida, que me leve para uma situação em que eu fique privado de anunciar o evangelho, deve ser alguma coisa insuportável para mim. Porque se eu estou vivendo uma condição de comodismo, ou por uma questão, sei lá, de trabalho, ou por uma questão de relacionamento, eu estou impedido de falar o evangelho, então esse evangelho que está dentro do meu coração não pode ser o real. Porque o real não para, nunca parou ninguém. O evangelho real fez esses cristãos que estavam debaixo dos países comunistas, na primeira metade do século XX, morrerem por causa do nome de Cristo. O evangelho real faz pessoas proclamarem Cristo na Coreia do Norte hoje e morrerem todo dia, coisa que a televisão não mostra, porque eles não podem mostrar. Eles mostram os exércitos coreanos do norte, mostra lá as brincadeiras infelizes lá do imperador da Coreia do Norte, lá do líder militar deles, mas não mostra os cristãos que estão sendo assassinados lá todos os dias. Mas por que eles estão sendo assassinados? Porque dentro do coração deles arde um evangelho tão poderoso que eles não conseguem se calar, mesmo quando isso coloca a vida deles em risco. E nós estamos aqui com toda a liberdade do mundo
e não falamos nem para a pessoa que trabalha ao nosso lado. Alguma coisa está muito errada com esse evangelho. Então a sugestão é, com exercício prático, que a gente novamente releia o evangelho, os evangelhos, releia com fé e em oração, pedindo ao Senhor: Senhor, se por algum motivo o evangelho em que eu acreditei, eu criei, ou ele esfriou no meu coração e na minha mente, ou ele não foi compreendido corretamente, que o Senhor convença-me desse evangelho. Porque o evangelho que é o evangelho do Senhor Jesus gera impacto na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. E me incomoda a tal ponto que eu não consigo ficar parado. Que Deus nos ajude. Esta mensagem é com a qual Paulo vai impactar a igreja de Gálatas. E vai dizer: olha, esse povo que está chegando aí, eles estão pregando mentira, e eu provo para vocês que é mentira. Provo com a teologia, provo com o evangelho e provo com a prática. E eles conheciam muito bem Paulo e sabiam que ele não estava brincando. E nós hoje conhecemos muito mais por causa dos resultados que nós vimos, que o povo lá da Galácia nem teve a oportunidade de saber da pregação de Paulo, e nós aqui, por causa da distância cronológica, sabemos. Que Deus nos ajude a olhar para Paulo dessa maneira também, porque talvez nós estejamos ou acreditando numa mentira, num falso evangelho, ou pegando o evangelho verdadeiro, mas fazendo como aquele pastor do exemplo que eu citei, pegando uma mensagem verdadeira, mas falando com tanta fraqueza, com tanta timidez e com tanto medo, que quem ouve pensa até que é uma mentira, de tão frágil que está sendo a nossa pregação. Vamos orar, que Deus nos ajude, que nós possamos estar convictos do evangelho de Jesus, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, do poder que vem do alto, e que a gente tenha esse ardor, esse desejo de anunciar o evangelho, de investir, de pregar da maneira como eu conseguir pregar, mas eu não pare, não fique acomodado diante desse mundo que está em caos, totalmente desorganizado. Não quero falar de política nem de coisas desse tipo, mas nós estamos vivendo uma anarquia, não só aqui no Brasil, ao redor aqui. Nós estamos vivendo uma verdadeira anarquia nesse planeta, e a televisão fica tentando passar uma tinta colorida em tudo isso daí, mas não consegue, porque a verdade é que o nosso mundo está em caos, talvez numa medida como nunca esteve nos últimos, acho que nessa década, pelo menos, nós nunca estivemos como nós estamos esse ano. Então tem muita coisa acontecendo, e nós não podemos simplesmente fecharmos a porta da nossa casa, a janela, e colocarmos nossa cabeça no travesseiro, sem o mínimo de preocupação. Vamos orar?